Até que ficou legal o cabelo preso desse jeito. Fazia tempo que eu não fazia isso, prendi ele num rabinho aqui, só a parte mais de cima da cabeça. Assim, ele não fica caindo no rosto, eu não fico tendo que arrumar toda hora. E também não fica muito apertado, né? Que às vezes o cabelo fica marcado ou até dá um pouco de dor de cabeça no final do dia se eu prendo ele muito apertado. Mas o que isso tem a ver com vídeo? Nada. Pode apagar da tua mente que não tem nada a ver com vídeo. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. O tema, inicialmente, que eu tinha pensado para esse vídeo era falar sobre gentileza, né? Minha proposta aqui, eu queria, inicial, né? Pelo menos eu queria falar sobre esse tema da gentileza e trazer aqui a ideia, defender o ponto de vista de que a gentileza é algo que contribui para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar, enfim, né? Mas eu não queria ir numa linha de que ser gentil, tratar os outros bem, tem como objetivo principal colher os frutos dessa gentileza, né? Senão eu tenho a sensação que fica um pouco, vira uma gentileza interessada, interesseira, que não é exatamente a proposta, e que às vezes acaba até sendo contraprodutivo, porque a gente faz esperando um retorno e daí se não tem o retorno, se o retorno não é aquilo que a gente esperava, aí a gente já fica meio chateado, não sei o que, bababá, e acaba tendo justamente o efeito contrário, né? Acaba atrapalhando uma qualidade de vida e um bem-estar. Então eu não queria ir nessa linha. Mas aí me surgiu a ideia de pensar sobre outra coisa. E eu coloquei aqui como título, né, no meu rascunho, como título do vídeo tá trazendo algo de bom para a vida. O que isso tem a ver com gentileza, né? De forma geral, todo mundo tem uma reclamação de que, porque o mundo, né, falta isso, falta aquilo, porque as pessoas não são mais assim, não são mais assado, né, porque as pessoas não são mais gentis umas com as outras, porque falta consideração no mundo, falta respeito, as pessoas não são mais honestas, enfim, todo mundo, isso não é só um papo de velho, né, todo mundo sente falta de algo no mundo, nas pessoas. Né? Pode ser gentileza, pode ser consideração, respeito, honestidade, enfim, né? Mas todo mundo tem essa experiência de que falta algo no mundo. Mas e aí, o que a gente faz com relação a isso? Né? Tudo isso começou de uma situação que aconteceu, né? E aí entra a ideia da gentileza, porque no final de semana eu acabei indo numa festa, fui com um grupo e tudo, né? Acabei até dando a ideia do local em função da vontade do resto do grupo. E chegando lá, eu conversei com segurança e tudo, o pessoal já tinha entrado, e eu gastei um tempinho ali, né, para conversar com segurança. Espero eu ter conseguido ser gentil com ele, e ele acabou sendo gentil comigo e tudo, e foi bem legal, bem interessante. E aí me veio a ideia inicialmente de trazer esse assunto da gentileza, né? Porque no momento em que eu tratei ele de forma gentil, de uma forma legal, ele me tratou também de uma forma gentil, de uma forma legal, né? E aí isso passou a estar presente, pelo menos no meu mundo e no dele, porque a gente colocou aquilo ali, né, na nossa relação, em como a gente tratou um ao outro, né? Então, aquilo se tornou presente no mundo. E aí tá o ponto, né? Porque muitas vezes a gente reclama que falta isso, falta aquilo, as pessoas não são mais assim ou não são assado, só que a gente acaba assumindo uma postura muito passiva com relação a isso,
que eu quero dizer com uma postura passiva? A gente espera receber gentileza, consideração, respeito, honestidade dos outros, do mundo, da sociedade, mas muitas vezes a gente não faz isso, a gente não coloca essa mesma gentileza, consideração, respeito e honestidade nas nossas ações, né? E às vezes é por isso que não está presente no nosso mundo, porque a gente não coloca ali. Daí vem o título, né? Trazendo algo de bom para a vida. E a proposta de reflexão desse vídeo é justamente a gente pensar e tentar talvez prestar atenção onde a gente sente, das coisas que a gente sente falta no mundo, e se a gente está ter essa visão crítica, se a gente está tendo uma postura passiva ou ativa com relação àquilo ali, né? E o que eu quero dizer com isso? Né? A proposta que é justamente que a gente tente assumir uma postura mais ativa. Se eu sinto falta de algo no mundo, o melhor é que eu não fique só parado, de braços cruzados, esperando que o mundo, que as pessoas, que a sociedade me entregue aquilo ali, para que daí sim, então, eu vou agir, eu vou fazer, eu vou retribuir, né? Tendo essa postura passiva. O legal é a gente tentar e buscar ter essa postura ativa. Bom, eu sinto que isso falta no mundo. Como é que isso está presente nas minhas ações, na minha postura, na minha relação com os outros, da minha parte, não da parte dos outros em relação a mim? Será que isso está presente? Será que eu consigo ser gentil? Será que eu levo os outros em consideração? Respeito seus desejos, suas vontades? Será que eu sou honesto com as pessoas que eu me relaciono? Será que eu coloco no mundo aquilo que eu acho que faz falta nele? Essa visão crítica, ela não é tão simples, tão fácil de a gente ter, né? Ela exige uma certa reflexão, mas no momento em que eu consigo perceber que talvez eu conseguiria colocar mais aquilo ali em prática, isso tem um potencial muito grande de mudança, né? Um potencial de trazer algo bom para a minha vida, né? No momento que eu começo a exercer. Então o convite aqui é justamente a gente tentar colocar mais nas nossas ações, nas nossas relações, o que a gente vê que está em falta no mundo. E isso vai trazer várias vantagens, né? Primeira vantagem, talvez, que traga, quando eu tento ser mais gentil, né, por exemplo, é ver que talvez não é tão fácil quanto eu imaginava, né? Isso pode me levar a uma visão um pouco mais realista do mundo, das pessoas e do que esperar delas. Às vezes parece algo muito simples, e aqui entra o exemplo da gentileza, né? Ser gentil não é algo difícil, mega elaborado, né? Mas nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente dormiu pouco, às vezes teve um estresse no trânsito, às vezes aconteceu alguma coisa, e quando a gente vê sem querer, a gente está descontando isso nos outros, né? Ou a gente não está retribuindo algo que os outros nos entregam, não está conseguindo retribuir uma gentileza, mas por causa de algo nada a ver, algo completamente nosso, né? Então fica até mais fácil quando a gente começa a ter essa visão realista daquilo, talvez fique até mais fácil entender por que falta, entender por que é difícil colocar na prática, no dia a dia, em todas as nossas relações, algo simples como gentileza, respeito, honestidade, algo que todo mundo tem condições e de certa forma sabe fazer, né? Então aí a gente já tem um primeiro ganho, né, de talvez no desafio de assumir essa postura ativa, ver que aquilo que a gente espera do mundo talvez não é tão simples assim. Talvez aquela nossa expectativa não seja tão realista assim. E a gente consegue até ser um pouco mais empático com aquelas pessoas que não nos entregam aquilo que a gente acha que elas deveriam nos entregar ou gostaria de receber delas, né? O outro benefício é que também, no momento que a gente passa a assumir essa postura ativa, existe uma chance maior das pessoas retribuírem,
né? Tem aí uma ideia, né? E a gente pode falar, dá para trazer por várias linhas, né? Uma ideia de karma, de lei da atração, blá blá blá, mas existe uma certa reciprocidade nas relações humanas. As pessoas tendem a tratar a gente como a gente trata elas. Então, no momento em que eu assumo uma postura ativa, começo essa mudança, a tendência é que o outro mude também, o outro mude como ele se relaciona comigo, né? E muitas vezes responda de forma positiva às coisas positivas que eu acrescento na relação, né? Então, se eu começo a tratar o outro de uma forma mais gentil, mais respeitosa, mais honesta, muitas vezes a tendência é que a outra pessoa me trate assim também. E aí eu começo a experimentar mais aquilo na minha vida, né? Aquela falta que eu tinha, ela passa a ser suprida. Não porque o mundo mudou, as pessoas mudaram e agora aquilo se tornou presente, mas porque eu mudei. Eu passei a entregar aquilo para o mundo e, consequentemente, passei a receber aquilo do mundo também, das pessoas com quem eu me relaciono, da sociedade, né? Enfim, do mundo em si, né? Então, essa seria, digamos assim, né, uma segunda vantagem. E eu não estou dizendo aqui também para a gente, às vezes, assumir um papel de trouxa e ficar fazendo pelos outros algo que a gente não recebe, né? Então, no momento que eu começo a ter uma postura ativa e começo a agir, a tratar as outras pessoas melhor, também é importante, não vou defender que a gente faça isso com todo mundo e de maneira indiscriminada, mas também fica mais fácil de a gente perceber aquelas pessoas que não retribuem, né? Aquelas pessoas que não devolvem a mesma gentileza, o mesmo respeito, a mesma honestidade. E aí, bom, agora eu sei, agora eu consigo identificar aquelas pessoas que talvez não valham o meu investimento ou que simplesmente não dão tanta importância, não valorizam tanto aquilo que eu estou buscando promover na minha vida e no mundo, consequentemente, né? Então, assim a gente já começa a se relacionar de uma outra forma. Isso pode ser interessante, isso vai trazer benefícios também para a nossa vida. Seja o benefício de, bom, não esperar aquilo ali daquela pessoa, quanto o benefício de saber que aquela é uma pessoa que não vai retribuir, então eu não vou necessariamente fazer isso para ela, porque eu sei que aquele solo ali não é muito fértil, né? Então eu vou guardar a minha energia para entregar aquilo ali para uma outra pessoa que vai valorizar e que vai retribuir também, né? E ainda que nada disso aconteça, a gente tem um último e acho que o maior ganho aqui, que é no momento em que a gente começa a colocar essa coisa que a gente vê, que a gente sente falta no mundo, nas nossas ações, ela já passa a estar mais presente na nossa vida. Ela já passa a existir, a gente já passa a experimentar mais ela na nossa vida. Talvez não tanto quanto a gente gostaria como recebedor, mas sim como pessoa, como alguém que exerce aquele valor, né? Então, como alguém que leva aquilo para o mundo. Quando eu levo aquilo para o mundo, quando eu levo essa gentileza, respeito, honestidade, consideração para o mundo, só o fato de eu estar levando já aumenta a minha experiência desse respeito, dessa gentileza, dessa consideração, dessa honestidade, né? Porque talvez não esteja presente em como as pessoas me tratam, mas está presente em como eu trato as pessoas. Então já passa a estar presente na minha vida através das minhas ações. Talvez esse seja o grande ganho e benefício, e aí a gente pode ter, que eu comentei lá no início, né, de uma gentileza realmente autêntica, desinteressada, uma gentileza que vai estar associada com bem-estar, com qualidade de vida, pelo simples fato de que eu gostaria que aquilo estivesse presente no mundo e eu trago aquilo para a minha vida através das minhas ações, das minhas relações com outras pessoas, com a sociedade, com o mundo.
em si, né? Mas, enfim, essa é a proposta de reflexão do vídeo de hoje, né? Essa ideia de que se tem algo que a gente sente falta no mundo, talvez seja interessante a gente começar, né? Não com uma postura passiva esperando que o mundo nos entregue, mas assumir uma postura ativa de levar aquilo que a gente sente falta para o mundo e daí sim, né, colher mais os benefícios e experimentar mais aquilo na nossa vida, né? Mas enfim, se isso te levou a lembrar de alguma situação, pensar alguma coisa e tu gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.